Olá pessoal, meu nome é Fernando Moreira e você está aqui no Muraqui TV. A instituição aqui é uma instituição do terceiro setor, voltada para projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os temas são voltados para isso. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e dê seu like. Hoje eu trouxe aqui um amigo, que já posso chamar de amigo, brilhante pessoa, tá legal? Felipe Mafra, que é escritor, empresário e também é empreendedor social, que eu te dei esse nome. Eu já tenho usado. É um empreendedor social. E nós vimos falar aqui de projetos bons, projetos bonitos. O Felipe é autor de uma grande ideia que eu até no dia que eu conheci, disse, a sua empresa virou uma empresa do bem. É verdade. Né? Uma empresa do bem. Quem é o Felipe Mafra? Vamos lá. O Felipe Mafra é filho de Deus, com sua fé muito bem resolvida e ciente dos seus deveres enquanto filho de Deus aqui na Terra. A gente vai falar depois do meu negócio. O meu negócio surge por conta de eu entender quem eu sou em Cristo também. Tem um pouco disso. Eu não posso deixar de falar do que eu faço sem falar do que Ele fez. Amém. Sou esposo da Tainá, pai da Maria, tenho uma família linda e desenvolvo hoje, sou escritor, né? Tenho algumas obras, alguns romances escritos, sou empresário, tenho algumas empresas em diversos ramos, mas uma das empresas que é carro-chefe hoje do meu grupo de negócios é uma editora de livros e um instituto que desenvolve um projeto de prevenção às drogas nas escolas públicas de todo o Brasil, em 51 municípios, para 300 mil alunos por ano. É muita gente. É muita gente. O nome do projeto é Pense Antes. Pense Antes. Projeto Pense Antes. O que é o projeto Pense Antes? O projeto Pense Antes é um programa de prevenção às drogas através da literatura. Nós entramos numa escola fazendo a capacitação com o professor, rodas de leitura com os alunos, né, para eles lerem a obra, e no final, ao término da leitura, nós vamos até a escola fazer o encerramento da leitura junto com o aluno. Então, encontros com os professores, encontro com os alunos e encontro para as famílias. O projeto, então, tem o objetivo de orientar tanto o aluno quanto a família, pontos onde ele possa fortalecer as boas escolhas e entender que, independente de onde ele vive, ou da onde ele mora, do bairro, ou da família que ele vive, ele pode sim ter uma história de sucesso longe das drogas. Amém. Eu me lembro que eu era jovem, olha, eu tenho 62 já, vou fazer 62. Faz pouco tempo, Fernando. 62. Faz pouco tempo, Fernando. Mas eu me lembro que no ensino fundamental já tinha amigo que usava droga, ginásio, naquela época. Aí eu vi isso no ginásio, eu vi isso no ensino médio e vi isso na faculdade. Sempre ali, né? Mas eu tinha já um instinto comigo de autopreservação. Eu sentia assim, não, droga não, então eu sempre me afastei. Por quê? Eu acho que foi educação materna, né? E também, eu não sei se eu estou certo de dizer se tem alguma coisa com o DNA, eu sentia que aquilo não ia ser legal para mim, então eu nunca quis experimentar. Nós chamamos isso, Fernando, de valores. Você diagnosticou qual era o seu valor. Hoje, um aluno, um adolescente, ele não consegue diagnosticar, ele não sabe o que ele tem nem para o mal e nem para o bem. O que ele deve preservar ou o que ele deve abrir mão. Ele não tem essa consciência. Então, você teve em casa sua mãe, o seu pai, que construíram essa educação moral na sua vida, e isso inconscientemente. Eu falo inconscientemente porque eles não estavam do lado quando você percebia o uso de drogas com parceiros, amigos, pessoas próximas, né? Ou até mesmo nas abordagens que durante a sua vida você teve de vamos usar, como nesses momentos que você que floresciam esses ensinamentos que foram construídos. O que o meu projeto é? A mãe que esse aluno não teve. Ou se ele teve essa mãe e ela não deu o conselho, nós somos o conselho que ela faltou dar. Sim. Então, nós somos um complemento para esse aluno. Então, porque eu só consigo construir uma educação preventiva se eu marcá-lo emocionalmente. Se eu não tiver nenhum gancho emocional com esse aluno, eu sou mais um palestrante que passou por aquela escola,
ali disseminou um bom conteúdo, mas que não teve a absorção e que esse conteúdo gerou durabilidade, ou seja, aos 12, 13, 15, 18, 20, 30 anos, ele conseguia lembrar de que um dia alguém foi na escola dele, contou a história de vida que marcou a vida dele, que o conselho daquela pessoa era: não use drogas, diga sim à vida. Então, nós somos essa mãe que você teve, essa família que você teve. Porque hoje, muito, o aluno da escola pública, principalmente, ele é carente dessa questão da estrutura dentro da família. Seja ela por falta de um ente, de uma figura paterna ou materna, um menino que mora com a avó, mora com o tio, mora com o primo e tal, ou ele tem até esses elementos, mas ele não tem o diálogo mais. O pai não senta mais para conversar sobre determinados assuntos. É engraçado que nós sofremos isso numa geração, há 2 gerações atrás, quando o conservadorismo era muito grande, onde o menino não tinha uma relação. O pai não cuidava da criança, quem cuida da criança só é a mãe. Sim. E o pai só trabalha. Você não tinha essa relação de intimidade da criança, do adolescente com os pais. Não se conversava sobre sexo, sobre droga, era muito difícil. Meu pai disse que na educação dele era muito difícil esse tipo de conversa. Passamos por uma geração que começou a se importar, né? Que eu acho que é a minha geração, e essa nova geração, ela abriu mão de vez. Não é necessário porque a internet ensina, porque esse menino viu na televisão, porque essa informação vai chegar no meu filho de qualquer forma e ele vai saber. Não, ele não vai saber. Ele não tem a mentalidade ainda definida sobre seus conceitos do que dizer sim, do que dizer não, por que dizer não. Então, o porquê você disse não, eu vejo muito claro a construção de valores morais. Foi determinante, foi um fator determinante. O que falta nesse aluno, o que falta hoje nesse aluno. Então, eu me levanto hoje como essa voz, a voz da mãe que fala assim: filho, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. E nisso nasceu um grande negócio. Um negócio bonito. Sem intenção. Que a literatura chama de negócio de impacto socioambiental. Exato. É quando a gente tem uma dor no mercado, descobre uma oportunidade e essa solução, que também pode nos remunerar, gera uma solução, ou de socialmente ou de impacto ambiental, vamos dizer assim, né? Mas diz uma coisa, conta um pouquinho rapidamente da tua história, assim, como foi a causa de tu te envolver com isso? Bom, eu faço um projeto de prevenção às drogas, Fernando, você sabe, mas eu nunca usei droga. Sim. Então, eu não tenho essa experiência para passar para o aluno de como que é usar droga, porque todas as vezes que me ofereceram, eu disse não. Mas meus pais usaram. A minha mãe, aos 11, 12 anos de idade, no interior do Amazonas, vivia uma realidade de pobreza mesmo, de falta de tudo. E o pai dela, o meu avô, se envolve com o tráfico por questões financeiras e tudo mais. E ele é morto em pouco tempo depois de se envolver com isso, e minha mãe fica órfã de pai e não consegue processar essa dor na adolescência. E fica aquela aluna que não consegue socializar, fazer amizades. Um dia, na aula de educação física, um amiguinho a chama atrás da arquibancada e fala assim: Laila, eu vou te dar algo que vai amenizar a dor do teu pai. Mal sabia ela que iria causar uma dor maior dentro da vida dela. Minha mãe, dos 12 ali aos 17, 18 anos, teve 3 overdoses, uma tentativa de suicídio. Foi internada nesse hospital psiquiátrico daqui de Manaus, antigo, que tem... passou o Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro é a avenida. É aquele, né? que é na Constantino Neri. É um famoso aqui, antigo. 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. E foi enfiada para a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né? Para quem não sabe, a Fundação Casa. E minha avó conseguiu tirar minha mãe da FEBEM, da Fundação Casa, e mandar minha mãe para uma clínica de recuperação em Brasília. Lá estava meu pai, se recuperando há 2 meses, né, naquela clínica. Então, meus pais se conheceram numa clínica de recuperação. Ambos usaram drogas. Meu pai já em outra realidade, filhinho de papai, com tudo do bom e do melhor. Foi ali 1 ano na escola, um amigo ali no ouvido, misterioso, com comportamentos diferentes, conversava bem,
conseguir atrair outros amigos para aquele grupinho, e numa festinha ali de confraternização de final de ano, ele chama meu pai na garagem, coloca uma carreira de cocaína e fala, eu vou te mostrar o que a gente faz no banheiro da escola escondido. E aí meu pai, por pressão ali do grupo e tal, experimenta, e dos 12 até os 18, meu pai sai de casa, fica totalmente adicto e é preso. Meu avô consegue tirar meu pai da penitenciária para encaminhar ele para uma clínica de recuperação em Brasília. Meu pai chega lá, 2 meses depois minha mãe chegou. Sintetizei uma parte da minha história. Acabou aí? Não. Meus pais se casam, eu nasci, com 8 anos de idade meu pai tem a primeira recaída. Foram 15 anos de drogadição que nós lutamos com meu pai. Foram mais de 20 internações. Meu pai, sempre que estava bem, ele conseguia ser o melhor pai do mundo. Presente, escutava, nos gerava... Sabe aquela domingo da churrascaria? Você ia para a escola dominical de manhã, saía da igreja, você já ia para um restaurante com a família e tal. Então, meu pai sempre, quando estava bem, quando esteve bem, cumpriu o seu papel de pai. Mas logo ele não conseguia sustentar por conta da dependência química, e era mais uma recaída e a gente sofria junto, né? Então vivemos a vergonha extrema por não ter aquele esteio da família, o provedor, e minha mãe atrás de recuperá-lo. Morávamos na casa de um, de outro, muita luta. E não foi um ano, foi mais de uma década, né? A ponto do meu pai morar na rua. Meu pai foi 8 anos mendigo. Dos 8 anos, meu pai morou quase uns 4 anos na Cracolândia, em São Paulo, aonde essa semana teve um saque, eles saquearam uma farmácia. Você viu essas cenas na TV? Aqui, meu pai nunca roubou, né? O que meu pai fazia morando na Cracolândia? Olha só, ele comprou uma carroça, ele colhia lixo, latinha que dava para reciclar, vendia à tarde para comprar pedra para ficar usando à noite. Mas 4 anos depois dele morando na Cracolândia, a gente sem saber, a minha irmã recebe uma notícia no Facebook falando, Laile, eu acho que eu vi seu pai perto de algum lugar. Assim. A Laile foi lá e estava lá meu pai. Todo maltrapilho e tudo mais, e fedido por conta da rua, magro por conta do crack, debilitado. E por um milagre, assim, ele aceita quando a minha irmã o aborda. Pai, vamos para casa. Vamos para casa. Eu sai disso. E ele aceita, assim, vamos para casa. Deixa a carroça, entra no carro. E eu posso dizer que... Esse resgate é tremendo. É tremendo. Posso dizer que a minha família é um milagre, Fernando. A minha história... ela não pode ser contada sem ter como pano de fundo uma intervenção divina. Sim, nós cremos. Então, eu acredito muito nisso. O meu projeto ele não é religioso, mas ele não deixa de falar que o que salvou meu pai foi a fé. Entendeu? Não dá para ser laico, né? Faz 10 anos que meu pai está bem. Até quero mandar um beijo para ele se ele estiver assistindo a gente. Pai, mãe, assistiu. Vou dar um jeito de chegar até ele. Eles moram aqui em Manaus? Moram em São Paulo, trabalham também comigo, meus pais são pastores. Legal, né? legal. Também, são palestrantes, são escritores, eles têm livros dentro do nosso projeto. Legal. E hoje eles viajam o Brasil dando testemunho de como foi essa história com esse final de que a droga ela não faz mal só a si, ela traz a reboque todos aqueles que te amam. Para terminar, eu queria te perguntar, de que jeito nós, como Fundação Muraqui, que a gente tem vários parceiros, podemos ajudar o teu projeto? Depois, em linhas gerais, tu pode falar, mas depois eu tenho interesse de alguma forma, contribuir com a divulgação do teu projeto, a promoção do teu projeto, que é um projeto do bem, né, como eu disse. E você montou um instituto, você me falou, né? Isso, Instituto Projeto. Eu vi uma frase de um cara que ele dizia assim, por que as empresas já não nascem essencialmente responsáveis socialmente, né, falando, né? Por que as empresas já não nascem com uma responsabilidade social? Porque a maioria só se pensa em ganhar dinheiro, mas não tem o fundo de algum tipo de benefício para deixar para a sociedade, né? De que jeito a gente pode ajudar?
Olha, a Fundação Muraqui, eu estou há 7 anos em Manaus, Fernando, e inclusive eu tenho uma empresa aqui na rua, já te falei, né? Tem uma empresa minha aqui na rua, e já morei aqui quando eu cheguei em Manaus, eu morei na rua da Fundação aqui, muito próxima, número 20 aqui. Vocês criaram uma autoridade em servir muito, muito respeitosa e admirável por conta dos sucessos de todas as empreitadas que vocês tiveram. Então, eu acredito que a parceria que a Muraqui poderia oferecer era por onde vocês passaram e deixaram ou estão deixando registros sociais de mudanças, independente do programa, o nosso também é uma semente que pode ir dentro do cesto de vocês. Sim. Entendeu? Então, assim, na terra que vocês plantam, plantem a gente. Nós queremos ser parceiros, sim, de vocês na questão de combate às drogas. Eu sou muito claro, eu trabalho com combate às drogas. Eu combato as drogas. Ok. Nós temos um programa aqui que eu comentei contigo, o Amor Aqui, que nasceu em função de um desejo nosso de começarmos a atuar na área social, né? A Amor Aqui sempre foi uma administradora de grandes projetos, sim, mas nunca atuou essencialmente na área social. A gente atua, claro, na área de educação, né, e pesquisa. E na área de educação, claro que a gente está levando benefício social, mas não nesse viés, né, de resgate de pessoas. E nós começamos o programa Amor Aqui, que depois, em outro momento, eu quero ver contigo de que jeito a gente pode contribuir para andar junto. Vamos embora. Tá, Fernando, para mim é um prazer demais ouvir isso de você, sim, que dirige essa fundação. É uma honra ser convidado com você para esse bate-papo. Admiro demais, de coração, o trabalho de vocês. Eu conheci vocês vindo bater na sua porta falando assim, vamos trabalhar junto? E estar aqui hoje é o começo de pequenos, sim, passos para uma grande construção. Então, muito obrigado, querido. Quer dar um recado final? Olha, hoje eu estava vendo um vídeo que me impactou muito, dizendo que um herói e um vilão, normalmente eles têm o mesmo passado. E é sempre um passado de dor. O herói, normalmente, ele é órfão. Pode olhar aí nos gibis. Eles tiram um ente da família dele e ele sofre uma dor. Já o vilão, eles sempre apresentam com uma cicatriz no rosto, que nada mais representa do que ele teve um passado de dor. A cicatriz representa isso. A diferença entre o herói e o vilão é que tipo de atitude eles tomam diante da dor. O vilão diz, o mundo me machucou, eu vou machucá-lo de volta. Já o herói diz, o mundo me machucou e eu nunca mais vou deixar ele machucar ninguém. Me colocando como o salvador, me colocando como mediador dessa dor e não como causador da dor. Então a diferença é que tipo de reação você tem à dor. Eu tive uma reação de que, por mais que eu tive uma família com dores por conta da drogadição, nós fizemos o bem. Então, se você vive uma dor, dependendo na tua casa, com tua família, reage de uma forma diferente, onde fazer o bem vai fazer com que você cresça e floresça. Ok, pessoal, então aí a mensagem, estamos felizes por ter recebido aqui e que Deus abençoe, cara, amém, o teu projeto, que, como diz a promessa lá, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Amém. Até mais, pessoal.